você chegou nesse vídeo, eu tenho uma palavra da parte de Deus para o seu coração. Para o céu se movimentar ao seu favor, você precisa ter atitude. Quer mudar de vida? Quer amadurecer na sua fé? Ficar parado não é a melhor solução. Devemos ter atitude. E a primeira delas é orar. Então, muitas das vezes estamos passando por lutas, né? E a gente recorre a Deus. Muitas das vezes a gente passa luta que a gente não sabe o porquê, que a gente fica se perguntando o porquê. Mas nós cristãos sabemos que tudo tem um propósito e tudo tem um porquê. E sabemos que nós temos um Pai que cuida de nós. E essa palavra aqui serve tanto para a nossa vida material aqui na Terra, falando em sentido de bens materiais, de mudança de vida, e vai servir também para o nosso espiritual também, né? Que para o céu se movimentar ao nosso favor, nós precisamos ter atitude. Com certeza você conhece a história da mulher do fluxo de sangue. Essa mulher já havia enferma 12 anos, gastou todo o seu dinheiro e nada resolvia. Eu vou ler com vocês, essa passagem está lá no livro de Lucas, tá bom? O livro de Lucas, capítulo 8, começando do versículo 43. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhuma pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? Negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostou-se ante dele. Declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Eita Deus maravilhoso. Essa mulher, ela já sofria 12 anos. 12 anos. Não foi 12 dias e nem 12 meses, não. Foram 12 anos sofrendo ali com hemorragia, né? Com fluxo de sangue grande. Que ela já tinha gastado todo o seu dinheiro para se cuidar em tratamentos que foram falidos, que não resolveram o problema dela. Mas ela ficou em casa sentadinha murmurando? Não. Ela ouviu falar que Jesus ia passar em determinado lugar. E sabendo a fama do nosso mestre, ela resolveu tomar uma atitude, mesmo fraca. Imagine aí, a mulher está sangrando 12 anos. Você acha que essa mulher estava forte? Claro que não. A mulher estava tendo hemorragia. Ela decidiu, assim mesmo, tendo hemorragia, sangrando, ela foi até o lugar que Jesus ia passar. Olha só aí a diferença. Olha a diferença. Ela teve uma atitude. A atitude dela não foi ficar em casa, deitada, dormindo não, ou de braços cruzados não. A atitude dela foi crer e ir até aquele lugar. Não, eu vou. Se pelo menos eu tocar na roupa dele, eu serei curada. Olha o tamanho da fé dessa mulher. Mesmo doente, mesmo fraca, ela foi. Na nossa vida não é diferente. Às vezes vem o desânimo, às vezes vem as tribulações da vida, vem muitos problemas, doença, o problema financeiro, vem muitos problemas da vida adulta. A solução não é ficar murmurando. A solução é se movimentar, firmado na palavra do Senhor.
A primeira atitude que devemos ter é correr aos pés do Senhor, é buscar ao Senhor. Como observamos que tem duas pessoas que foram criados no mesmo ambiente, talvez moraram na mesma casa, pessoas próximas ou da mesma rua, da mesma vizinhança. Um conseguiu prosperar, o outro não conseguiu prosperar. Um conseguiu formar família, boa família, casou, teve filhos, mora com sua esposa felizes. Outro não conseguiu vantagem e a vida amorosa é um fracasso. Os dois tiveram a mesma oportunidade, mas o que muda? Um prospera e o outro não. O que é que muda? O que muda é que um pode ter tido uma atitude que o levou a ter aquele bom desempenho e o outro não teve atitude nenhuma, talvez ficou murmurando de braços cruzados. Como eu falei para você, essa mensagem serve para alertar no sentido espiritual e no material também. Essa semana isso me deu um estalo na minha mente de que sim, para as coisas darem certo a gente precisa ter atitude e firmado na palavra do Senhor. A primeira atitude é correr aos pés do Senhor, é orar. É orar a Deus, é pedir direção de Deus. Se você for começar um projeto, apresente aquele projeto nas mãos do Senhor. Se você tiver com medo, pede para Deus te dar clareza, pede para Deus te dar discernimento, pede para Deus te dar coragem, porque Ele não nos deu espírito de medo, Ele nos deu espírito de ousadia. Então aquela mulher, ela teve a ousadia de ir até lá. Se eu for lá, eu vou ser curada. Então ela foi curada. Não sei qual é a luta que você está passando hoje. Não sei se essa palavra tocou de alguma forma no seu coração. Não esquece de deixar o like para fortalecer o canal. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Tá bom? Aquela mulher não desistiu, mesmo em meio às circunstâncias. Ela possivelmente morreria, porque a pessoa 12 anos sangrando, ela não iria aguentar muito mais tempo. Com certeza já devia estar fraca. Aquela atitude salvou a vida daquela mulher, porque ela já não tinha mais dinheiro para recorrer a médicos. Ela não tinha mais solução para a vida dela. A atitude dela a salvou. A sua atitude hoje pode salvar você. Pode te colocar em um outro patamar de vida. Pode te dar uma vida mais confortável. Como, por exemplo, um estudo, uma porta de emprego que possa se abrir através de um estudo. Talvez você tenha algo em mente, mas você está com medo. Não se atemorize. Peça discernimento a Deus, ore ao Senhor, pergunte, Senhor, é isso mesmo? Que o Senhor vai colocar a certeza no seu coração. Se aquilo é de Deus, Ele vai colocar a certeza no seu coração. É só você orar de todo o coração e crer que o Senhor fala e o Senhor tem várias formas de falar com você. A mensagem é essa: não devemos ficar paralisados com medo da situação. Ai, a minha vida tá um caos. E ficar ali reclamando. Ou até mesmo desabafando com quem não vai poder te ajudar. Corre para os pés do Senhor, entra no seu quarto, ora, pede discernimento a Deus, vai até Cristo. Que tenhamos a atitude que aquela mulher teve de correr ali, para os pés do Senhor. Porque para o céu se movimentar ao teu favor, você precisa ter atitude. Eu preciso ter atitude. Você precisa ter atitude. Nós, de uma forma geral, precisamos ter atitude. Às vezes, as lutas tentam nos paralisar, né, gente? Às vezes a gente leva aquele baque, a gente fica abatido, a gente fica com medo, né?
a gente fica com medo ali paralisado, mas que nós tenhamos a nossa fé colocada ali aos pés do Senhor, para que essas coisas não nos abalem. Elas podem até tentar, mas que elas não nos abalem. Tem uma passagem também, lá em Êxodo 4, que fala, né? Aquela passagem que o Senhor fala com Moisés, no monte. O Senhor se dirige a Moisés, para Moisés ir até Faraó, né? E ali Moisés, ele se atemoriza. Ai, se não acreditarem em mim, não vão acreditar em mim. Olha só o que o Senhor fala a Moisés. Êxodo 4, iniciando do versículo 1. Então respondeu Moisés e disse: mas eis que não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. E o Senhor lhe disse: que é isso na tua mão? E ele disse: uma vara. E ele disse: lança-a na terra. E ela a lançou na terra, e tornou-se em cobra. E Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu sua mão e pegou-lhe pela cauda, e tornou-se em vara na sua mão, para que creiam que te apareceu o Senhor Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Aqui em Êxodo, Moisés fica com medo. Moisés tinha uma missão, que é ir lá no povo e ir em Faraó, levar a mensagem do Senhor, que o Faraó deveria libertar o povo de Deus. Então, Moisés ficou com medo. Não vão acreditar em mim. Imagine aí, uma pessoa simples ali, um rapaz que estava ali pastorando ovelhas com seu cajado. Quem iria acreditar que Deus, o Deus Todo-Poderoso, tinha descido do céu, tinha falado com Moisés? Quem era que ia acreditar? Moisés falou: não, eles não vão acreditar em mim. Olha só, o Senhor falou assim: que é isso aí na tua mão? A vara. Aquela vara foi um instrumento. O Senhor usou ali o que Moisés tinha naquela hora. Às vezes, a gente tem que usar o que a gente tem ali naquela hora, né? A nossa fé, primeiramente. A nossa fé, a palavra do Senhor, que nos tira muita dúvida e nos esclarece muitas coisas. A base de tudo está aqui, né? Então, Moisés falou: não crerão em mim. O Senhor falou que tem aí na mão uma vara. Então, vai ser isso que você vai usar. Joga a vara no chão. Virou em cobra. Ali o Senhor mostrava a Moisés: Moisés, se acalme. Você vai usar o que você tem aí. Calma que o Senhor tem a solução. Às vezes a gente está com a solução na mão. É só a gente pedir direção a Deus. Talvez você esteja tentando ali um novo projeto, não sabe como fazer. Às vezes você já está com a solução na mão, só não está entendendo como usar. Mas essa direção de como usar, só o Senhor pode lhe dar. E como é que o Senhor vai falar com você? Através da palavra dele, através da Bíblia. Tem muito texto bíblico maravilhoso que nos deixa bem claro. E o Senhor fala ao nosso coração. O Senhor vai nos dando instruções do que fazer. Ali o Senhor deu a instrução a Moisés do que fazer. Ele deu a instrução direitinho. Pegue a vara, jogue no chão, depois pegue a vara pela cauda e ela vai se tornar vara novamente. Pegue a tua mão, coloca no peito
ela vai ficar leprosa, depois coloca no peito novamente e ela vai ficar normal. Isso foram os prodígios que o Senhor mandou Moisés fazer lá na frente deles, para que eles crescem que o Senhor falava através de Moisés. Porque, do contrário, eles não acreditariam. E na nossa vida, pegando para um contexto um pouquinho diferente no nosso cotidiano. Às vezes estamos com problemas, estamos com a solução na mão e não sabemos como usar. Então que peçamos direção a Deus para a gente entender como resolver nossos problemas do dia a dia, como sair de certas situações que são meio difíceis de lidar. Então essas coisas só nos pés do Senhor que podemos resolver. Ali Moisés teve medo, mas na mesma hora o Senhor deu a certeza a ele: vá que eu estou contigo. E assim se fez, né? Depois ali de tantas coisas que aconteceram, as pragas do Egito, o povo saiu do Egito. Atravessaram o mar rumo à terra prometida. Então, que nós possamos nos movimentar na palavra do Senhor. É como um desempregado que murmura, mas aquela pessoa não procura emprego. Ela vai mudar de vida? Ela vai arrumar emprego dentro de casa murmurando? Ou dentro de casa deitado, fazendo nada? Não. Ela só vai conseguir emprego se ela procurar. E a gente só vai conseguir mudar a nossa situação se a gente tomar uma atitude e se movimentar, principalmente baseado na palavra do Senhor. Isso é válido para o nosso material e para o nosso espiritual também. Que nós possamos pedir direção a Deus, discernimento, para que nós venhamos crescer na nossa fé. E para a gente crescer na nossa fé, a gente tem que se movimentar. Jejum, oração, palavra do Senhor, andar com pessoas que almejam conhecer mais de Deus, também vai ajudar. Uma pessoa que tem uma visão parecida com a sua, né? Que te ajude, que te impulsione para mais perto do Senhor. E que eu espero do fundo do meu coração que essa palavra tenha feito sentido para você, que você tenha entendido a mensagem que foi passada aqui hoje. E em nome de Jesus, que Deus te abençoe, tá bom? Até o próximo vídeo.